esse administrador vê, ele vai se certificar que procede, se procede, ele faz a atualização, né? Isso é algo muito rico. E um exemplo de tradução, o mais próximo que existe atualmente em termos de tradução para a linguagem de sinais é a tradução americana. A linguagem de sinais americana está quase feita, eles estão achando que esse ano eles vão ser capazes de distribuir, de terminar e distribuir. Eles terminaram quase 30 anos, se eu não estou errado. Quase 30 anos para terminar essa tradução. Eles já estão avisando que assim que ela for distribuída, vários sinais já são obsoletos na sociedade americana. Ou seja, ela está vindo a público já um pouco obsoleta. Então, infelizmente, é a realidade de tradução, né? Então, não vai ser um trabalho perfeito, porque não existe trabalho perfeito. A língua é viva, ela evolui, ela se transforma, mas me parece se parece que está indo na direção correta. Se a sociedade bíblica, com a quantidade de pessoas eruditas que vocês têm na rede de relacionamentos, puder somar com essa erudição, com certeza, no final do projeto, vai ter muito menos correção ou aperfeiçoamento para se fazer. Por favor. Gostaria de fazer uma pergunta. Eu quero agradecer a todos que estão aqui participando desse momento. E eu queria saber a respeito do DOT com relação à filmagem. Mais ou menos são quantos... Eu queria entender uma questão sobre o processo de avaliação a respeito dos sinais. Há uma mudança nesse processo quando há um primeiro rascunho, depois é avaliado aquele sinal, é refeito porque ele não condiz com o texto? Há essa possibilidade de mudança, de melhoramento? Também outra questão quando foi apresentado o projeto ontem, eu estava vendo sobre alguns aspectos com relação ao nosso Brasil, que ele é imenso, né? E tem suas regionalidades, cada lugar, isso é bem compreensível. E também sobre a questão da padronização, porque alguns sinais, conceitos, eles não são coerente no contexto. Eu queria saber como é que faz essa questão do sinal, o conceito do sinal, a explicação desse sinal que é usado no contexto, que às vezes, muitas vezes ele não está inserido não condiz, né? E às vezes o conceito não impacta o aspecto do entendimento do texto. Por exemplo, santo, um exemplo. Tem vários sinais que se utiliza para esse, né, para essa palavra santo. Existe essa diferença muito grande. E eu conheço vários sinais. Então, o contexto, como está inserido, é que vai dar a validade desse sinal, o entendimento desse sinal. Né? Por exemplo, Isaías, eu vejo o sinal fazendo assim. Então, santo, e tantos outros, né? Então, Senhor, outra variação, então, nos sinais, e utilizam esse como sinal de santo, então, e esse aqui, santo, olha aí, porque é um tipo de conceito, né? E tem entendimentos doutrinários também, então, a gente tem que ver aquele sinal que condiz realmente com o que o texto vem falando. Então, por exemplo, eu fico imaginando muito isso, a questão das metáforas. E a pessoa está dirigindo, por exemplo, o sinal de santo, outro sinal. Então, assim, a gente tem que ver muito essas variações. E muitas vezes não está ligado ao texto. Então, existe essa variação na língua dos sinais. Então, podíamos passar essas informações para que, quando for ter acesso ao texto, ver se realmente fica coerente essa aplicação do sinal.
Uma boa pergunta. Foi uma boa pergunta. Realmente o nosso trabalho ainda não está completo, não está concluído, mas nós estaremos sempre à disposição para que vocês venham e contribuam conosco. Vocês podem contribuir, vocês podem esclarecer alguma coisa que ainda esteja faltando. Esse é apenas o primeiro passo. Nós ainda não caminhamos. E você veio aqui, deu a sua gestão, outras pessoas virão também, e nós estaremos sempre atualizando. Essa será apenas a primeira edição. Nós teremos outras. Na terceira, com certeza ela já estará melhor que essa. Com certeza essa primeira, ela vai ter falhas. Você não vai ver perfeição agora. Eu sei que realmente há algumas divergências em sinais, mas nós não esperamos ser perfeitos agora. E a gente aguarda a sua contribuição. A gente quer que você caminhe junto, esteja junto com a gente. Jesus nos ensinou dessa forma, um ajudando o outro. Você está certo, você está correto. Nós temos as opiniões do sinalário e de outras pessoas. Mas lá na frente, nós saberemos como estará, como tudo ficará. Agora, ainda não. Então é muito importante essa questão da pesquisa, de você estar aqui com a gente. Nós precisamos muito, e nós clamamos isso. A gente precisa de surdos teólogos, nós precisamos de teólogos, de pessoas que conheçam as línguas originais. Venham todos, surdos brasileiros, pessoas do Brasil, nós precisamos. Não adianta a gente só olhar os aplicativos. E quando a gente divulgar, a gente vai ver, olha, foi um trabalho nosso, um trabalho feito em conjunto. Eu sei que nós poderemos mudar, sim. Haverá divergência, sim, mas por favor, nos ajude. Hoje você está aqui, certo? Não. Eu gostaria de complementar o que foi falado pelo pastor Nilton e também quero fazer uma contribuição. Uma pequena contribuição, um pequeno estudo, algo bem curto. É uma parte. Sobre a palavra ágape, a palavra que significa amor. Eu quero perguntar para você, pastor, em português, quais sinais nós temos para esses três significados da palavra ágape? Ou agape? No Brasil, nós somos aproximadamente 200 milhões de brasileiros. E em uma conferência, nós falamos sobre o grego, nós temos as variações dessa palavra amor. Nós podemos fazer, esses 200 milhões de brasileiros, eles aceitarão essa mudança? Por exemplo, agora não é mais amor. Aí agora eu quero falar assim, amor de amigo, amor de sedução, enfim. Os brasileiros todos terão coerência? Olha, sobre o que você falou sobre ágape, filéu, eros, nós já temos sinais para isso. Não, eu estou perguntando na língua portuguesa. Se a gente fizesse uma alteração, uma mudança, os ouvintes aceitariam isso? Isso. Por exemplo, nós poderíamos criar palavras específicas para os três significados de amor no grego? Olha, sinal não, em Libras nós temos. Não, peraí, deixa eu ver se eu contribuí. Se eu compreendi. Amor, em Libras nós temos. Isso está errado. Bom, vamos lá. Mas é possível mudar? Não. Então por que não? Bom, essas três palavras utilizadas, amor, e são todas usadas como amor em português, elas estão erradas. Sim, você tem razão, eu concordo, estão erradas. Porém, mas dá para mudar isso? Olha, vamos lá. Em português, nós temos a questão fonética e fonológica. Em Libras, ela não segue essa mesma coerência da fonética e fonologia da língua oral. No dicionário da língua portuguesa,
você põe lá a palavra, a sua explicação e a sua fonética. Não, eu não estou falando disso. Estou falando sobre a questão da língua portuguesa, especificamente sobre essa palavra amor e seus 3 conceitos diferentes. Então, você falou que elas estão erradas, correto? Mas, se a gente mudar, agora vai ser, por exemplo, vamos inventar uma palavra. Esse é amor, e o outro é amor, sei lá. A gente vai tendo 3. Você acha que esses milhões de brasileiros vão entender? Eu acho difícil. Olha, preste atenção. Em português, quando a Bíblia em português foi traduzida, sim, ela foi traduzida do grego para o português. E manteve essa opção. Mas a gente tem falhas na nossa tradução da Bíblia. É assim. E aí a gente vai fazendo essas alterações. Então, a gente pode mudar essas palavras? Impossível a gente agradar esses milhões de pessoas. Então, é isso que eu tô... Olha, nós criamos juntos o Sinalário. Então, a gente vivia nesse clima o tempo todo. É muito importante e essas perguntas, esses... Desculpa, só para trazer essa questão na verdade, o nosso objetivo é a tradução. A tradução, como o pastor falou, e a gente conhece, não existe tradução perfeita, enfim. E a gente tem tentado não... porque também tem a questão do limite da interpretação. Em nenhum momento é o nosso objetivo interpretar. Porque imagina eu, assembleiano, traduzindo Atos 1 e 8 em batismo. Eu, a Vânia, isso não é o nosso objetivo. É a tradução. Né? Porque... olha para você ter uma ideia. Lucas... Vê se você entende. Lucas 2, capítulo 10, versículo 12. Vê se você entende. O anjo prosseguiu: não temixa, traga uma notícia buena. A gauchada ficará mais faceira que nem lambari de sanga. Lá na querência de Davi nasceu um guri, o filho do patrão que traz a salvação. E irão encontrar o Piazito deitado nos peleiros. Vocês não entenderam nada. Mas quando um gaúcho vê isso aqui, ele fala, ele é arrebatado. Então não é o nosso objetivo. A gente sabe, o nosso objetivo é a tradução da Bíblia. A gente reconhece e sabe que a gente precisa ter muito essa questão do cuidado, mas também existe a questão das as nossas discussões enquanto a gente está nesse processo de tradução. Mas será que a gente entende a questão da língua, enfim, de tudo que envolve, que diz respeito à compreensão do surdo? Mas também a gente crê no mover do Espírito Santo. Porque também quando comecei a ler a palavra de Deus e eu li aquelas palavras, beneplácito, paracleto, o que é isso? Bom, eu também tive que me aperfeiçoar, eu tive que comprar um dicionário, eu tive que fazer todas as outras coisas que precisa fazer de um cristão. Então o nosso objetivo não é trazer uma interpretação para o surdo. A gente quer traduzir a palavra de Deus, que ele tenha acesso, crendo na perspectiva de que Deus tem controle de todas as coisas. Não significa que isso também é feito de qualquer maneira, não, mas a gente também tem essa perspectiva, trazer a tradução para os surdos. Enfim, a gente sabe que os surdos vão entender ou não entender, é um processo também que a gente precisa buscar a perfeição, mas a gente sabe, isso que a gente não vai
conseguir isso. Então esse também é o nosso objetivo, não fazer daqui um pouco a interpretação da Bíblia, não. A nossa função é a tradução da palavra do Senhor. Mas isso está no sinal literal, né? Os estudos fizeram esse episódio, pegaram o literal, que está Literal. aqui e passar para cá. É uma tradução indireta, né? De uma língua fonte. Pastor? Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de compartilhar com vocês um sinal. Eu não sei se todos conhecem, realmente eu não sei. Esse sinal, você conhece esse sinal? Conhece? Conhece? É o sinal de maduro. Aqui é imaturo. Ontem eu apresentei a Acenos. Ontem eu fiz a apresentação da Aceno, na qual eu sou o vice-presidente. O presidente é um pastor surdo. E ontem eu esqueci de apresentar para vocês, falar de onde eu sou, falar que eu era missionário da Jocum, que eu sou missionário da Jocum em BH, e lá na Jocum nós temos já 25 anos com esse trabalho com surdos. E eu estou direto trabalhando lá. Sempre lá na Jocum com este mesmo projeto. Nós treinamos, fazemos treinamentos de liderança surda e com crianças também. Nós paramos e agora começamos um trabalho específico com crianças surdas, com seu desenvolvimento, e isso já vão 15 anos de trabalho com crianças surdas. E nós voltamos com os nossos treinamentos de missionários, de preparação para missionários surdos. E essa experiência, ao longo desses anos, ao longo desses 25 anos, e parece que agora eu me sinto perto de vocês como um imaturo, sem experiência, ainda começando, um iniciante. Tudo que é colocado aqui me desperta, porque a maturidade, ela precisa ser desenvolvida passo a passo. Você não passa desse estágio para esse, da imaturidade direto para a maturidade. São degraus, passo a passo, que você tem que galgar. A Acenos, ela apoia o Yes, e o Yes já está subindo nessa escala da maturidade. Já são 12 anos de trabalho em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, que já tem anos de experiência com publicações dos textos sagrados. O IES também tem uma parceria com a Seed Company, uma parceria com CIEL, com CIL. O IES tem buscado parcerias e apoio e ajuda. O único problema é que eles querem que seja tudo produzido mais rápido, claro, que tem uma produção maior. Ano passado, eu não trabalhei com a tradução da Bíblia, eu não tenho uma larga experiência nisso. Porém, eu sou vice-presidente de uma associação evangélica nacional de obreiros com surdos, e eu sei do apoio que nós precisamos dar para o DOT. Precisamos conhecer cada projeto desse, IES, ver as propostas, os projetos, para que tudo dê conhecimento, prosseguimento, para que tudo possa ser acelerado, possa ser feito num tempo mais curto. E eu vejo aqui a discussão, se a gente vem falar sobre verbas, realmente não é fácil desenvolver um trabalho desse.
O DOT tem se reunido, tem se esforçado, esmerado para acelerar o processo. O coração do DOT é um coração que quer cumprir o seu objetivo, a sua missão. Tem urgência, tem um senso de urgência. Porém, precisa subir os degraus. Não dá para pular do primeiro para o último degrau. E um ponto muito importante que eu gostaria de falar, que eu converso sempre com o pastor Fábio, o presidente da Acenos, com relação à palavra. Que palavra é essa? É uma palavra muito importante e significativa. Já o surdo, ele não utiliza essa palavra, o léxico especificamente. Ele se utiliza o sinal. E qual é o sinal? Em João, capítulo 1, diz: Jesus é a palavra. Deus é a palavra. E a Bíblia diz: onde estão dois reunidos em meu nome, lá eu estarei com eles. Se eu estou reunido com o pastor Paulo, se não tem a palavra, se não tem Jesus, a nossa comunicação não fluirá. Então, o que eu quero dizer é que o que nos importa é a palavra. A Acenos se preocupa muito com isso. Vamos lá, se você quer fazer tudo muito corrido, muito rápido, vamos lá, e o português? E a língua de sinais vai sendo deixada para trás e para trás. E essa é a nossa preocupação, a nossa maior preocupação. Então eu oro ao Senhor, eu oro muito a Deus pelo trabalho de todos vocês, pelo IES. Vai com calma, vai devagar, para que os surdos possam acompanhar esse ritmo. E aqui, a nossa preocupação também é a mesma. A questão dos sinais, isso pode dificultar. Para que o surdo ele possa participar mais, para que o surdo possa acompanhar e amadurecer junto com o processo, junto com os ouvintes. E a Acenos hoje tem lutado por isso. Eu, Davidson, sou um bebê, estou apanhando muito. Calma, gente. Hoje é a minha primeira vez aqui. E eu estou sinalizando para vocês. E olha, eu já sinalizo há muitos anos. Mas eu sempre estou acostumada a usar um microfone. E o que parece? Parece que o foco é sempre nos ouvintes. E a questão da cultura surda é essa. A gente precisa estimular sempre na língua de sinais, porque a gente acaba querendo fazer tudo muito rápido e esquece. A gente precisa trabalhar com os surdos, quebrar os nossos joelhos e ir ajoelhados se precisar, para ir mais devagar, para que os surdos possam nos acompanhar. No português é tudo mais rápido, a gente pode correr, a gente pode ir mais rápido. Mas se a gente for em Libras, mas eu não sei Libras, eu não sei bem Libras, mas é difícil, é difícil. Sim, é difícil, mas é necessário. Os ouvintes precisam se esforçar para falar em Libras. Entrar, ser introduzidos no mundo dos surdos, para que você tenha cheirinho de surdos, você tenha contato com os surdos. É tempo, é o momento. E a palavra é Jesus. Ele veio aqui e ele aprendeu outras línguas. Ele nasceu, ele estava lá em uma manjedoura e ele teve empatia, ele sentiu o que nós sentimos. Eu gostaria de falar para vocês uma história.
já trabalho há anos com crianças e adolescentes surdos. Você precisa ter muita paciência. Como é difícil trabalhar com crianças e jovens surdos. Mas há pouco tempo atrás, eu compreendi que eu precisava deixar um pouco o português de lado. Porque o surdo, ele não tem o português como nós temos. E aí, quando eu me coloquei no lugar dos surdos, eu tive, ano passado, levei os surdos para um passeio. Nós fomos ao monte. E lá no monte tinha um grupo de ouvintes que sabiam o caminho. Eu não conhecia bem aquele caminho, os surdos também não. Os ouvintes estavam lá na frente. E a gente estava preocupado, a gente estava devagar com os surdos, porque a gente estava fazendo libras, e a gente sabia se tropeçava, vamos lá, vamos para frente e vamos andando. Mas eu não quis acompanhar o ritmo dos ouvintes, não. Eu fui devagar com os surdos, para que eles compreendessem cada trajeto daquela trilha. Porque para eles o mundo é visual. E eles sinalizavam, e eles viam, e eles olhavam para o caminho, eles contemplavam a beleza das paisagens. Foi no tempo deles. Os ouvintes, eles viam enquanto falavam, caminhavam, brincavam e continuavam. Era tudo muito mais rápido que os ouvintes. Antes eu falava muito, que coisa, como demora. Eu reclamava, eu achava que demorava. Mas quando eu me coloquei no lugar deles, quando eu fiz essa questão de me colocar no lugar deles, eu compreendi. Porque foi isso que Jesus fez também conosco. E é isso que eu quero incentivar aos irmãos. Mais surdos dentro do nosso trabalho. Significa menos português. Menos português. Menos língua oral. Mais atenção para os surdos. E você não vai perder o surdo falando, calma, fica quieto. Se você fizer isso, todos juntos, com o coração, com o objetivo, com a mesma missão. Não é falar, sai da frente que eu vou passar. Um cotovelando o outro querendo passar. Não. Nós precisamos ter flexibilidade. Vem você me ajudar? Venha você também. Você também pode. Juntos podemos trabalhar. Alguns chegarão em níveis diferentes de maturidade, mas nós podemos esperar uns aos outros. E é isso que a Acenos quer fazer. A Acenos quer apoiar a todos, mas nós já iniciamos o apoio ao IEF, nós já vimos o trabalho deles, mas a gente sempre quer falar duas coisas. Os surdos precisam ser contemplados em sua língua. Sua língua precisa ser respeitada. Isso é muito importante. E algo fundamental é o guarda-chuva da proteção. Quais são as parcerias que nós temos? Isso é muito importante. Então agora, nós precisamos ter flexibilidade. Um ajudar ao outro. Amém? Amém. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz. Esse é o meu sinal. É um prazer conhecer a todos. Eu vejo agora o trabalho desenvolvido pelo DOT, realmente é um trabalho muito bonito. O coração de vocês tem realmente um interesse pela Bíblia, pelo trabalho, e é um trabalho árduo. Eu aplaudo o trabalho desenvolvido por vocês. E vocês já conseguiram muito em apenas 2 anos. Parabéns mesmo. E eu tive vontade de que a gente fizesse mais oficinas para que a gente pudesse apoiar efetivamente o DOT.
Eu fui em outras... Ah, ok. Não, eu faço isso. Eu conheço outras organizações e eu entendi agora que o DOT, ele precisa de apoio. O IES tem o desejo de ajudar, sim. Porém, nós temos nossa identidade também, nós temos nosso jeito, nosso estilo de trabalho. E aí eu fico na dúvida, fico pensando com relação ao DOT, sobre respeitar as especificidades do DOT. E me questiono como fazer, que caminho, como nós do IES podemos ajudar, como a gente pode ajudar. E essa tem sido a minha dúvida. Eu tenho pensado, eu peço a Deus para nos mostrar, para mostrar para a equipe do IES como a gente pode fazer essa interação, como, de que forma, verdadeiramente. Na verdade, nós respeitamos cada etapa dessas que foram apresentadas. E nós percebemos que o DOT é um pouco diferente do IES, mas nós respeitamos essas diferenças também. E o que eu percebo? O DOT, todas as explicações que foram feitas, as palavras, por exemplo, consultor. O sinal significa consultor. E a equipe do DOT tem uma consultoria. Tem pessoas que ajudam na área teológica. Existem esses profissionais. Essa consultoria, ela é formada e aprovada? Porque essa palavra, consultoria, para IES, tem outro significado. Para a gente, a consultoria precisa ser algo aprovado, com formação e comprovação na área. E aí nós honramos essas pessoas e chamamos elas para trabalharem conosco. E eles podem participar da tradução também. Primeiro, a gente faz uma avaliação, um teste, para ver o nível dessa pessoa. E depois, nós fazemos os ajustes necessários e apresentamos em um congresso, uma conferência de surdos fora. Não no momento de tradução. Nós fazemos isso fora, em momentos distintos. Às vezes com pessoas que não são crentes, não são cristãs, e apresentamos, ensinamos essas metodologias, os pastores. Nós aceitamos sugestões, opiniões, eles vêm e nós ajustamos. E isso demora. Eu percebi também, com as explicações dadas aqui pelo DOT, cada passo, cada etapa, que a gravação final, o que me deixou bastante em dúvida com essa palavra, gravação final, quer dizer que já está pronto, concluído? Ou essa gravação vai estar aberta para continuar e fazer ajustes para retornar? Essa é a minha dúvida com relação à palavra gravação final, porque nós temos muito temor dessa palavra final, porque a gente trabalha muito para ajustar essas traduções até chegar nessa palavra final, a gente, para ter um alívio, mas a gente sabe que nunca está pronto, nunca está perfeito. Então, nós vimos que precisa ter ajustes para que aí sim a gente vai para a gravação final. Mas eu não sei como. O que significa
tradução, filmagem final, ela é final mesmo ou vocês estão abertos? Ou já está pronta, ou vai retornar, ou vai regravar? Esse é meu questionamento, a minha dúvida. Com relação à palavra consultores, consultoria, ela ainda não é clara, eu ainda tenho essas dúvidas, gostaria de perguntar para vocês, mas é com muito carinho e respeito. Gente, tem 3 perguntas que estão aí para ser respondidas, então, para a gente não se perder, tá? A primeira pergunta foi em relação à discussão dos meninos que teve, que o pastor Alex deu uma complementada sobre o sinal, né? Já respondendo um pouco, esses grupos que estão presentes no encontro nacional, em cada regional, de teólogos e gramáticos, na nossa equipe a gente tem 3 doutores, né, em linguística, nós temos aqui pessoas de formação, pastores formados em teologia, temos aqui seminaristas que estão cursando seminário, estão estudando ali, eu tenho a graça de Deus de estar já indo para o grego agora, então a gente está assim, existe pessoas a nível de consultoria, se essa é a palavra, qualificadas para estar à frente do trabalho, validando esse trabalho, né? Existem também outras frentes, vamos ter outras etapas do projeto, temos etapa 1, etapa 2, etapa 3, né? Então, nós estamos pensando em outras etapas de validação que vão ser abertas para o público não cristão, com o objetivo puramente linguístico de entender se estamos passando de fato o que as Escrituras estão dizendo. Então nós temos várias etapas a termos linguísticos para de fato trazer uma verificação antes do lançamento dessa Bíblia, né? Então não é só ter uma equipe de consultoria. A equipe de consultoria, que são os pastores formados, temos doutores, temos uma equipe muito bacana, e vocês que estão chegando com a sua bagagem também, de fato vai agregar a gente no dia a dia na produção desses textos, tá bom? Mas existem outras etapas de validação que vão ser inauguradas depois. A gente está vivendo cada etapa, né? Basta cada dia o seu mal. A gente está vivendo cada etapa, finalizou uma etapa, a gente já está orçando a outra etapa, vendo a equipe necessária de trabalho, para depois ir para a próxima etapa, finalizou a segunda etapa, ir para uma terceira etapa. Tá? Nós já temos contatos... O Capovilla mesmo é um cristão que a gente está fazendo um contato, que vai fazer parte da nossa banca avaliadora, a gente já está em contato com ele, temos a Mídia, temos o Saulo, temos muitas pessoas a nível de doutorado, a Magali, que estão à frente desse trabalho, que vão ser etapas um pouco posteriores a essa produção toda. Eu acredito que a gente está muito bem embasado, né? Teoricamente, teologicamente, gramaticalmente, em relação à Bíblia, em relação a essa tradução. Uma das perguntas que talvez não foi respondida muito, talvez não ficou muito claro, foi em relação à discussão dos meninos aqui em relação ao sinal, né? Aos 3 tipos de sinal de amor, né? Quando nós estamos no processo tradutório, onde o surdo está ali consumindo o texto, e ali ele tem ali dicionário, tem o clamor do silêncio, tem todos os materiais, todos os recursos ali à disposição desse surdo tradutor. Então, quando chega ali e não foi, a gente está com o ouvinte do lado, então passa-se também por uma equipe avaliadora de todo mundo que está produzindo para fechar aquele sinal. Por isso que já foi falado ontem, eu acredito, sobre o nosso glossário, por isso que nós estamos criando em paralelo um glossário, porque é tudo muito trabalho, não tem como a gente fazer um processo de tradução sem também criar um material, porque isso é material de estudo, é material de campo, é tudo extremamente novo para a gente. Então, filho do homem, nós discutimos filho do homem, aí fomos para o texto original, fomos para o grego, deixamos claro o embasamento bíblico de fato do que aquele texto quis dizer. Temos uma equipe de surdos, né? Os surdos, de novo, gente, o surdo aqui ele é o protagonista. O surdo aqui é quem trabalha, é o nativo traduzindo para o nativo. Esse projeto não é um projeto de ouvintes, tá? Falando diretamente por nome do Enos ali, não é um projeto de ouvinte. Eu comecei a trabalhar com surdos, eu tinha 15 anos.
Legal. Ela pediu para mim, eu vou falar desse sinal do Filho do Homem. A gente estava falando dessa discussão muito teológica desse sinal de Filho do Homem, que é citado tanto no Novo Testamento como várias vezes no Velho Testamento. Aí nós discutimos, fomos para o texto e saímos primeiro em 2 sinais, né? O primeiro sinal, você lembra como foi? Isso, filho do homem. Por que a gente entende teologicamente que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus, tá? Vamos tentar dar uma explicação mais exegética para a gente entender isso, para vocês caminharem com esse raciocínio. E aí o que acontece? Só quando ele estava no mundo, ele era 100% homem. Então nós vemos biblicamente que todo milagre que Jesus operava na terra, ele pedia permissão ao Pai para fazer aquele milagre, porque ele estava em condição de homem na terra. Mas ele era 100% Deus, né? Então a gente veio desse sinal do Filho do Homem, vindo do enviado de Deus para a terra. E aí nós sentamos, a gente primeiro teve um outro sinal, que era esse sinal aqui, junto com o Filho do Homem, né? Trazendo esse peso da questão de ter vindo de Jesus ser carnal e o 100% homem. E aí os surdos falaram, não, mas não precisa disso tudo, está português, está muito autoexplicativo isso. Então vem dos surdos essa finalização de trabalho, e esses sinais vão para o nosso glossário, que não está fechado, gente. A gente, como foi falado aqui, ficou o sinal fechado, finalizamos o sinal de Filho do Homem dessa forma, né? Então, assim, todo o material que é produzido é feito por um glossário, passa por avaliação técnica, e é os surdos que dão esse trabalho. Por isso nós precisamos de surdos pastores, surdos teólogos, surdos que, assim, de fato são comprometidos com o estudo. A irmã falou algo muito sério aqui, que é sobre formação, tá? Consultoria. A gente precisa de surdos, estudantes em teologia, formados em teologia, com conhecimento teológico, né? Por que a gente precisa? Porque como a gente vai ter porque aí não é o ouvinte não é o nativo da língua, são vocês que são nativos da língua. Então eu preciso que o surdo esteja conosco, o trabalho todo é para vocês. Então voltando àquele ponto da discussão dos sinais, a gente passa por uma avaliação, vai para a mesa teológica, olha que conceito, a gente pesquisa nos originais, passa um conceito para eles, explica aquilo, e o próprio surdo nativo da língua, ele traz o sinal de referência para ele imageticamente. A gente está falando de palavras totalmente lexicais aí, a gente é ouvinte, a gente ouve, né, arvoreia, a gente guarda na nossa memória auditiva, dentro do nosso léxico. O surdo tem uma memória visual, então ele precisa totalmente entender, formatar aquele sinal na mente dele com embasamento teológico e teórico. Então eu acredito que a gente está indo por um caminho muito bacana, bem claro para a gente. E o porquê dessa aliança? Nós precisamos de vocês com a gente. Eu queria finalizar, assim, com o texto de 1 Coríntios 12, 13, eu queria até que o irmão ali da Senos, que diz assim: pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então eu entendo que quer surdos, quer ouvintes, precisamos trabalhar em unidade, né? Aqui nós entendemos 100% o protagonismo dos surdos, e é o que mais a gente quer, é que esse surdo seja autor do discurso dele, protagonista do discurso dele. Então nós precisamos de vocês surdos aí, do manuário, da Acenos, esse pessoal que já está trabalhando com alguma coisa para fazer parte dessa equipe. Nós somos uma família, né? E essa questão que a irmã falou do rápido, né? A Ferreira de Almeida já está na 4ª edição, se eu não me engano, né? Então teve primeiro uma versão bíblica, depois passou por uma outra revisão bíblica, uma outra revisão bíblica. Não é hora da gente sofrer por antecipação, gente. Não é hora, não deixe isso subir para o coração de vocês. Porque se isso subir para o nosso coração, a gente não consegue produzir, né? A gente precisa deixar o Espírito Santo falar no nosso coração, trazer paz, trazer tranquilidade. As outras etapas, os outros níveis vão vir naturalmente, porque Deus está à frente do trabalho.
Isso daqui é uma conquista para a gente. Nosso coração está alegre, transbordante de ver cada rostinho aqui, que a gente conhece pela internet, bebeu já da fonte de todo mundo. Mas é um privilégio estar aqui com vocês, é um privilégio conhecer vocês, é um privilégio poder caminhar com vocês. E o que nós mais queremos é que vocês façam parte desse trabalho conosco, porque com certeza o trabalho vai sair mais rápido e Deus vai nos abençoar. Amém? E sobre a gravação final, um ponto muito importante, gravação final. O passo a passo da metodologia foi passado para vocês ontem, né? Então passamos por um primeiro rascunho, segundo rascunho, validações entre esses rascunhos. Depois que é filmado, já passamos por 2 filmagens, tá? Não é a final ainda. Depois esse rascunho já passou por validação, ele se viu, ele passou, depois ele veio para uma validação. E a última gravação já passou por uma boa validação de uma boa equipe, né? Nós estamos querendo implementar agora uma mesa avaliadora com consultores, né? Nessa mesa vai ter só os especialistas para essas validações finais. Então a gente também está caminhando, conhecendo as pedras do caminho e para poder de fato caminhar nesse processo. Então, até chegar e ainda depois dessa filmagem final, nós vamos para as próximas etapas, vai ter um grupo avaliador, que quando for necessário regravar esse capítulo, vai voltar para a regravação, depois vai chegar para uma terceira etapa de validação. Quando for para a nuvem e estiver pronto, vai ser a tal da Wikipedia. Todo mundo que leu, quiser trazer a sua contribuição, vai estar aberta. Nós estamos aqui querendo fazer uma Bíblia livre de direitos autorais para todo mundo, né? Eu estou no seminário, eu vou ter que pagar uma Bíblia agora R$150, né? Meu livro de grego está saindo R$100, a gente paga muito caro para estudar, né? Você pensar que você está fazendo parte de um projeto, que você vai liberar uma Bíblia free, de graça para todo mundo, alcançando não só o Brasil, mas, né, de fato, todo mundo de língua portuguesa, é algo muito especial da parte de Deus, tá bom? Deixa eu só complementar aqui o que o Tio está falando em relação à fala da Lois. Lois, eu entendo perfeitamente isso que você falou. Como? Porque é a grande pergunta do meu coração desde que o Arthur propôs essa reunião. E eu digo, Jesus é tudo que a gente pode querer no Brasil enquanto comunidade surda. Eu já estou me inserindo, tá, gente? É tudo que a gente pode querer. Mas como, Senhor? Como é que vai ser isso? Sinceramente, eu não tenho essa resposta ainda. Mas eu creio que esse é o primeiro passo para que Deus construa essa resposta, para que Deus traga essa resposta para o nosso coração. Eu tenho uma mente muito prática, porque eu trabalho com projetos, mas eu sempre costumo dizer que, assim, gente, eu creio piamente que projeto não é a coisa mais importante no reino. A coisa mais importante no reino é gente. Deus usa os projetos como um artifício para que a gente possa estar junto, e para que a gente possa estar ralando, e para que a gente possa estar crescendo, e para que a gente possa estar construindo esse reino do qual nós fazemos parte. Como? Não sei. Como? Deus vai colocar no coração de cada um. O anseio nosso, enquanto equipe desse movimento que Deus construiu, é uma Bíblia aberta, livre de direitos autorais, gratuita, em constante atualização, em libras, feita pelos próprios surdos. É só isso que a gente sonha, que a gente anseia. É só isso. Como? Vamos construir juntos. Cada um com a sua identidade, cada um da sua forma, cada um do jeito que Deus mandar que faça, e cada um contribuindo. Metodologia, por mais que seja importante, não é o mais importante. Entendam bem, por favor. Gramáticos, teólogos. O mais importante agora, nesse momento, é: eu quero fazer parte desse projeto nacional.
de uma Bíblia aberta, livre de direitos autorais, gratuitas para os surdos, de uma forma ágil, mas trabalhando com qualidade. Eu quero fazer isso. Glória a Deus. Esse é o primeiro ponto. O como, vamos construir juntos. Rascunho, gravação final. Eu também fico agoniada com essa palavra, tá? Eu tenho um medo dessa palavra que só. É o nome que trouxeram. Amém, vamos respeitar. Mas não é a gravação final. Ela pode ser a gravação final. Se depois de tudo a gente avaliar pelo menos 3 níveis, tem uma qualidade técnica boa para ser apresentada, tem luz, tem iluminação, tem foco, teologicamente está perfeita em termos bíblicos, teológicos, linguisticamente é natural, compõe tudo. Depois desses 3 crivos, ela pode ser a gravação final. Se não for, a gente refaz tudo em nome de Jesus. Ok? Mas a gravação final vai ser a final que for avaliada, testada, mostrada. Ok? E continua até Jesus voltar. Consultores, só mais uma terceira coisa. Consultores. A gente sabe que no meio missiológico existe uma categoria que a gente chama dos nossos consultores, e a gente sabe o quanto eles se dedicam, quanto estudam, quanto trabalham, e nós honramos no meio missionário esses consultores, no meio de tradução bíblica, esses consultores. Nós entendemos que nós precisamos desses consultores. De fato, Lois, eles não existem ainda neste dia a dia da construção da tradução, ok? O que nós chamamos de consultores na tradução são os teóricos, são os teólogos, são os gramáticos, são os linguistas, são aquelas pessoas com um nível altíssimo, e glória a Deus por isso, né? Que estão no meio, mas não são os consultores que normalmente a gente conhece no meio missiológico. Esses, eles vão vir em nome de Jesus, nós acreditamos nisso. E eles são caros também, os consultores profissionais. Rosana, você pode ficar aqui, querida, para orar e encerrar esse momento? A gente está um pouquinho adiantado, então a gente vai também acabar atrasando um pouco no final do nosso tempo juntos, mas vale muito a pena, não quis interromper porque tem sido uma conversa muito boa. Eu acho que tem esclarecido muitas dúvidas. Eu aprecio a participação de cada um. E como todos têm colocado desde o início, certo? Como todos estão colocando desde o início, a ajuda é muito bem-vinda, Luiz. Então, esse é um projeto que vai ser livre de direitos autorais e gratuito para quem receber, mas nós sabemos que nada é de graça. Então, um exemplo de ajuda, por exemplo, que vocês poderiam dar no projeto é trazendo esses consultores profissionais. O custo deles é altíssimo também. Tem muitas maneiras de ajudar. A gente nem está tocando ainda a questão de armazenamento e distribuição, que vai ser outro desafio enorme quando aplicativos tiverem que ser criados. E graças a Deus a gente tem a Unijovem aqui, que vai nos ajudar com esse desafio. Mas eu posso dizer para todos os irmãos e Evangélica, perdão. Obrigado pelo jovem. Eu posso dizer. Você já está até disposto a mudar o nome da universidade, né? Já tomou posse, né, Rocinho? Eu digo de coração, queridos, eu estou muito, muito satisfeito com o resultado que a gente alcançou até aqui. Louvo a Deus pela humildade, coração da Rosana, sua transparência, dizendo que a gente realmente não sabe. Quando a gente voltar do nosso intervalo, a gente vai dar algumas sugestões de como é que isso pode funcionar. Mas como foi bem colocado, com muita humildade, são sugestões. A gente não tem a palavra final. E louvado seja Deus por essa riqueza do reino dele. Isso aqui é uma das coisas mais poderosas que a Igreja de Cristo tem, que infelizmente no mundo inteiro tem se perdido essa união, ou pelo menos esse empenho, essa tentativa sincera de união. Jesus disse que eles nos conheceriam, o mundo nos conheceriam
nos conheceria pela maneira como nós amamos uns aos outros e somos unidos. E quanto mais tempo de igreja eu tenho experiência de como pastor, mais eu me entristeço vendo a igreja de Cristo se dividindo, brigando por coisas que não precisam. Existem alguns pontos que são inegociáveis, mas muitas outras áreas a gente devia ter tolerância, amor e seguir caminhando junto. Então acho que esse tempo aqui é uma prova do amor de Cristo fluindo entre nós e é para a glória dele. E Rosana, se você puder orar, encerrando aqui, a gente vai para o nosso intervalo de meia hora e retorna. Vamos orar. Jesus, obrigada por esse momento. Obrigada porque eu creio que foi o Senhor quem nos reuniu aqui nesse dia, nesse momento da nossa história. E eu creio que o Senhor planejou isso na sua onisciência, na sua onipotência há muito tempo. Muito antes que a gente orasse por esse momento, o Senhor já estava planejando. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome pelo coração de cada um aqui. Porque essa possibilidade de uma Bíblia feita pelos próprios surdos, em Libras, não é sonho meu, é sonho de muitos, Senhor. Muitos que sonharam e se colocaram e têm se trabalhado nisso muito antes sequer desse grupo DOT começar, Senhor. Gente individualmente, que já trabalha, que já se doa, que já se coloca à tua disposição. Trabalha, Senhor, essa unidade, Deus. Independentemente de nome, de agência, de jeito, faz com que essa Bíblia seja uma realidade no Brasil, Pai. E que seja a melhor versão possível para esse momento da nossa história, com toda a qualidade, com toda a perfeição que é tua. Em nome de Jesus, ajuda-nos a avançar e a sair daqui com a alegria daqueles que te servem. Em nome de Jesus. Amém.